Pessoal, ótima segunda-feira para todos nós. Iniciando mais um café terapêutico de hoje, com o tema Sagrado Feminino. Estou aqui enviando o convite aqui pro pessoal, enquanto o Wagner não entra, para que a gente possa começar esse bate-papo gostoso aqui entre a gente. Já vão deixando quais são as dúvidas de vocês, quais são as perguntas que vocês têm relacionadas ao sagrado feminino. E a nossa pergunta hoje na enquete, né, foi: o que é sagrado para você? O que você acredita? Como é que você sente o sagrado em você ou no outro? Conte pra gente, ou pergunte, questione. Estamos aqui. Oi, Carlinha, bem-vinda. Esperar o Wagner, danadinho, já enviei convite para ele. Deixa eu chamar aqui de forma privada aqui, Wagner. Como é que estão vocês, gente? Descansei tanto. Eu não sei vocês, mas eu descansei um monte. Recebi visita e daí acabamos, sabe, quando a gente acaba fazendo a janta, o café e tudo em casa, a gente vai no mercado, compra as coisas, daí vamos fazer aquela comidinha caseira. Então, assim, foi esse a programação. E vocês, gente, como é que foi? Já mandei o convite para o Wagner, tá? Já mandei mensagem para ele no WhatsApp também. Só vamos ver como é que tá a internet dele. Eu já vi aqui no meu, gente, que já tá lenta. Eu tô com receio de que pode dar ruim hoje. Ela tá bem demoradinha, tá? Deixa o Wagner aqui. Aceitar. Olá, você. Aí, meus amores, boa tarde. Como costume, eu sempre estou de frente para a janela. Boa tarde, meus amores. E aí, como é que estão? Eu estou bem, e você, como é que tá? Eu já vi que essa samambaia tá ótima. Tá lindíssima. Eu tenho tanta samambaia aqui em casa que daqui a pouco eu vou virar uma samambaia. Então, meu querido, o que a gente traz hoje para o nosso público? Quais são as informações que a gente traz hoje? A gente já conversou um pouquinho, já foi passado alguns tópicos. Aconteceu uma coisa que eu vou querer falar também nesse intervalo ali, que aconteceu uma coisa e ainda me abala muito ainda. E eu ainda quero entender o que isso me deixa abalada. Mas vamos lá, eu vou dar a palavra para você, já deixando claro, gente. Dia 26 de agosto, imersão para falar, para ativar. Sagrado feminino, sagrado masculino, não vai ser uma vivência separada, só masculino, só feminino. Vai ser uma imersão em conjunto, justamente para isso, para que o masculino e o feminino se olhem, se conheçam e entendam o pensamento do outro, mesmo que seja equivocado. Mas essa vai ser a função de estar lá para receber esclarecimento e orientação, sem julgamento e sem crítica, só esclarecimento e ativação. Então, dia 26 de agosto, das 14 às 19 horas, no Espaço Yankee Mahua Terapias, estaremos eu e o Wagner. Está fazendo um barulho, está mexendo com cristal? Barulhão? Aham, você está mexendo com cristal? Não, dá a impressão que tu está mexendo com cristal ali, alguma coisa. Será que? Papel. Ah, então é isso. Tá dando um barulhão aqui. E daí vai ter a imersão, e daí se você quer trabalhar isso, quer identificar o seu sagrado, quer ativar o divino, o sagrado divino em você,
entre em contato para a gente passar maiores informações. Eu e o Wagner vamos fazer postagem ainda sobre essa vivência, né? Mas só de antemão a gente já está focando aqui, já estamos espalhando o que vai ser, já para ir ativando. A gente é disso, né? A gente é disso. A gente é disso. A gente é de espalhar porque nós vibramos muito positivo, né? Então, quando a gente tem essas ideias, que são muitas ideias, né, minha irmã? E quando elas começam a vir, elas começam a vir com muita força. Então, a gente precisa botar para fora essas coisas, entende? E é uma novidade atrás da outra. É uma novidade atrás da outra. Todos os encontros meus com a Tere, a gente senta para conversar e aparece alguma coisa nova. Então, a gente também está naquela parte de execução das coisas. Trazer para as vivências, trazer para o dia a dia e trazer de uma forma realmente prática. Sabe? Sem aquele monte de enrolação. Veja toda essa postagem ali até o final e clique aqui para ser remanejado para... Não tem muito disso, não. Aqui é, que nem a gente tem o costume de dizer, vamos fazer acontecer. Nós somos disso. E somos assim, né? Eu recebi uma pergunta, antes de mais nada, vamos fazer o nosso tintim, que a gente não fez? Ô, Jesus Cristo! Tintim, amor do seu irmão. Vamos fazer o nosso tintim, eu tô com a mesma caneca de sempre. Saúde pro nosso café, gente. Muita saúde. Pra gente não... Quem tá com café, quem tá com chá, quem tá com água, quem tá com suco, emana muita energia de saúde ali dentro e, ó, vamos colocar para dentro. Vamos colocar para dentro porque café faz bem. E a gente começa a falar tanto, né, minha irmã, sobre os nossos resgates, sobre as ativações, porque nós já estamos inteirados e estamos fazendo isso com nós próprios, né? E eu sinto uma necessidade como se fosse realmente uma missão. E a gente sabe que é uma missão de vida nossa, passar isso para as pessoas. Não com o intuito de lucrar. Obviamente existe moeda de troca. Mas que para nós é muito mais importante a gente compartilhar isso para as pessoas, para que elas comecem a cada vez mais sentir-se melhor consigo mesmo. Olhar no próprio espelho e dizer eu te amo para si mesmo. Conseguir se enxergar, se identificar e ver que existe um ser divino ali naquele reflexo, sabe? Trazer e fazer esse resgate quantas vezes for necessário, até que esse estado seja permanente na vida das pessoas. Tornar um hábito de se olhar no espelho logo de manhã e dizer eu sou lindo, eu sou bonito, se olhar no próprio espelho, né? Dizer eu sou um ser amoroso comigo mesmo, né? Olhar e dizer assim, eu tenho tudo que eu preciso no meu eu para ser feliz também. E depois semear isso para outras pessoas. Eu sou muito eu só posso te dar o que eu tenho, entende? Mas existe uma via de mão dupla tão sensível aí, que às vezes a pessoa, por causa das crenças e dos hábitos, não consegue enxergar que eu quero te ajudar. Mas como é que tu queres me ajudar? Ou, vamos dar um exemplo, né? Vanessa, como é que tu quer me ajudar, Vanessa? Se tu estás pior do que eu, como é que nós vamos fazer esse resgate, Vanessa? Sabe? Eu tenho alguns amigos que falam muito sobre o tal do gratiluz, né? Que são aquelas pessoas viciadas em fazer o bem pelo outro, né? Mas esquecem, meus amores, de fazer o bem por si mesmo, sabe? Esquecem de cuidar da própria saúde mental, da própria saúde emocional, primeiro de você. Você é a missão, com você primeiro. Depois para o próximo. Que comecemos, a partir dessa live, a partir de agora, e desse conceito também, a cuidarmos melhor de nós primeiro, para podermos entregar de uma maneira saudável e positiva o que nós temos melhor de bom, depois de desperto para os outros. Assim, conseguiremos ajudar o máximo de pessoas que nós pudermos, com coisas boas. Ai, Wagner, como é que a gente faz isso? Na vivência a gente vai mostrar. Na vivência a gente vai experimentar. Iremos usar ferramentas, mesas radiônicas, várias terapias e muita ativação do eu sou, sagrado feminino e sagrado masculino também. Passo para você,
Então, eu andei recebendo um material e eu acabei compartilhando com o Wagner, que eu disse assim, Wagner, olha que material legal para a gente levar hoje, né, para o nosso público, né? Porque, na realidade, tudo começa lá. E tem tantas pessoas hoje tratando a criança interior, né? Porque os nossos traumas, as nossas crenças, os nossos enganos começam na nossa infância. Lembrando que a criança, ela não tem a experiência de vida ainda para entender um movimento, para entender uma palavra, até mesmo para entender o próprio sentimento. Tanto que se tem o pai ou a mãe está doente, ela toma aquela dor para si, ela quer curar. Mas tudo isso é muito de coração, ela não faz isso consciente. Ah, eu prefiro ficar doente do que deixar minha mãe doente, do que eu deixar o meu pai doente. Não, ela toma isso para ela. Por que a gente quis trazer esse assunto, né? Se vocês acompanharem no YouTube, Instagram, enfim, a menina Alice, aquela menina super dotada, né? A filha da Morgana Seco, ela andou postando faz umas 2 semanas um videozinho da Alice irritada. Esse era o título do filmezinho. Alice irritada. Vídeo. Mas o que é Alice irritada? Na realidade, é Alice fingindo que está no telefone com alguém e ela começa a relatar os incômodos dela, como se ela realmente estivesse conversando com alguém. É um brinquedo, não é nem um telefone que ela tem na mão. É um brinquedo. E a Alice começa a dizer, começa a falar em tom mais alterado de que está irritando ela. Que barulho é esse de ferro? Você está com o ferro ligado? Isso não é hora de ficar passando roupa. É mais ou menos tipo assim, converse comigo, me dê atenção, mais ou menos isso. Por favor. Ligada ainda, eu já não falei que isso está me irritando. Gente, de uma brincadeira inocente de criança. E daí a mãe achando muito engraçadinha aquela posição dela e como uma forma de incentivar a expressão da própria filha, que ela manifeste os seus sentimentos, gravou e postou. Ela disse que ela recebeu uma enxurrada de críticas de pessoas onde dizem mais ou menos assim, nossa, que decepção, eu que amava tanto essa menina com toda a sua doçura, agora quebrou essa imagem que eu tinha dela de uma criança doce, angelical, tanto que eu amava. Daí a mãe, a Morgana, diz assim, né? Gente, mas que amor é esse que vocês têm pela Alice, né? É um amor condicionado. Você só ama se ela for doce. Então, você não ama com todas... E nem irritada a menina não estava. Ela estava fingindo, era uma brincadeira dela. Então, levaram a espera. Se ela está brincando desse jeito, é porque ela está imitando alguém. Então, se ela está imitando alguém, a mãe filmou, porque deve ser uma conversa de pai e de mãe. Enfim. Gente, quando eu comecei a escutar a Morgana falando todos, e ela postou ali alguns textos, eu digo, pelo amor de Deus, o que esse pessoal tem em mente? Que poder é esse que dá as redes sociais, que faz com que a pessoa entra numa rede social de uma pessoa que nem é íntima dela, para julgar, para criticar, que olhar é esse ainda de julgamento. Ontem mesmo eu fiz um videozinho falando sobre que eu já aprendi a ouvir as pessoas para conhecer o que elas estão querendo me contar. Porque qual era o meu entendimento? Eu nem era essa pessoa julgadora antes, né? Porque eu venho de uma sociedade julgadora. Eu venho de uma sociedade de milênios onde queima a gente na fogueira quando as crenças daquela pessoa não é condizente com a minha crença e com a crença de muitas outras pessoas. Então, eu venho, nós viemos, não é só eu. Deixa eu colocar todo mundo nesse caldeirão aqui, porque nós viemos de uma sociedade onde queima na fogueira, manda para a forca,
onde tem cadeira elétrica, tem morte por bala, tem morte por injeção letal, enfim, um monte de coisa ainda, né? Se você não pensa como eu, se você não age como eu, você não merece estar nesse mundo. E é assim, ó, das pessoas nem buscar conhecer a verdade, acreditar em tudo que leu, em tudo que viu, em tudo que ouviu e tomar partido por aquela quantidade, mas não conhecer os fatos. Então, eu digo, a gente vem dessa sociedade, e claro que até há pouco tempo eu também estava nesse papel de julgadora, e daí através dos estudos da própria doutrina e dos cursos, das terapias, conhecendo mais pessoa, eu desperto para este equívoco. Então, assim, ó, hoje em dia, como é que eu ouvia antes de ser terapeuta? Eu ouvia já julgando, já criticando no meu pensamento. A pessoa terminava de falar, eu já metralhava ela com informações dizendo, mas você agiu errado assim, que você poderia ter feito isso, você poderia ter agido daquele jeito. E quando eu entendi que a pessoa só estava me relatando algo, ela queria me informar algo, ela estava compartilhando algo comigo. E daí eu comecei a ouvir de forma diferente, ouvir para conhecer aquela pessoa, ouvir para conhecer aquela história. A pessoa estava compartilhando algo que era importante para aquela pessoa, ela estava compartilhando comigo, ela estava confiando em mim. E daí eu mudei este meu olhar, espera, eu vou ouvir para conhecer. Eu quero entender o que a pessoa está falando. Não vou julgar agora, só vou ouvir. E daí a minha vida, os meus relacionamentos, relacionamento profissional, familiar, social, relacionamento afetivo, amoroso, ficou tudo muito mais leve. Porque eu saí daquele pilar de julgadora, de crítica. E daí a minha vida se tornou mais leve. E daí eu fico chocada ainda quando eu vejo essas pessoas. Vamos botar o barulho de novo. Tu tá mexendo em papel? Não, é aqui embaixo. Eles estão de obra aqui também. Esse prédio tá sempre em obra, eu nunca vi. Então tá. E daí eu fico chocada ainda quando eu vejo as pessoas lidando. E o que eu quero trazer de bonito com essa história da Alice, para a gente poder entrar na live de hoje, assim, né, no nosso tema, que é sagrado feminino, o que a mãe a Morgana fala, né? A mãe da Alice fala. A Alice está fazendo aulas de teatro. Eu não sei dizer se ela passou por alguma cena semelhante, mas a Alice aqui, ela é livre para expressar os seus sentimentos. Perfeito. A Alice, assim como eu, assim como o pai dela, assim como os tios, assim como todo mundo, tem este sentimento de estou irritada, estou chateada, estou zangada. Por quê? Porque este sentimento faz parte da humanidade. É sentir. Todos nós sentimos isso. Mas o que acontecia com a nossa geração? O que acontecia com os nossos antepassados? Você não pode manifestar estar irritado, estar chateado, estar zangado. Você não pode. Imagina, você tem que se policiar para não manifestar, não dizer isso para as pessoas. Ai, porque Deus não gosta. Deus só gosta de fadinha, de anjinhos, de tudo angelical. Gente, vamos acordar para a realidade. Olhem para os seus sentimentos. Então, significa, se você aponta o dedo para alguém, você não fica irritada nunca? Você não se irrita nunca? Você não fica chateada nunca? Você não tem raiva nunca? Então, querer julgar o sentimento de uma criança que estava brincando, não era nem real. Sim. Mas tudo bem. E se fosse real? Você também sente. Para de ser julgadora, para de ser julgador.
Parem de ser tão críticos em relacionamento a sentimentos. É como se a gente fosse obrigada a... E daí eu digo, as pessoas estão tão desesperadas, querendo se agarrar a um Deus que não existe físico. Então, quando eles veem esses prodígios, crianças iluminadas, crianças que falam, elas colocam na mente, e daí eu digo que isso é delas, a necessidade delas de se grudar, algo tão desesperador, porque elas estão desesperadas, precisando, buscando ajuda, que elas não buscam no caminho certo. Então, quando elas encontram alguém que manifesta uma divindade diferente do que elas foram criadas... Vou falar sobre isso depois. Elas se grudam naqueles seres como se elas fossem perfeitinhas. E é uma criança perfeita. Mas na mente dessas pessoas que estão doentes, o perfeito é não manifestar um sentimento que causa desconforto. Aí, imagina, eu tenho uma dor, eu não vou nem no médico relatar que eu tenho dor, eu não vou nem buscar ajuda, porque eu não posso manifestar. É feio dizer que sente dor. É feio dizer que você tem insônia. É feio dizer que você se incomoda. Parem com isso, gente. Acordem. Chega de estar no mundo de ocupadas. Parem de estar em mundos que não existem. Então, assim, já estamos no processo de despertar há muitos anos, há décadas, mais de décadas. Então, assim, vocês vão ficar dormindo, vocês vão ficar sonhando com uma história fantasiosa até quando? Se vocês não querem enxergar, se vocês não querem nem reconhecer os sentimentos de vocês, que está tudo bem vocês ficarem irritadas e zangadas. Não tem problema nenhum. Deus não vai se chatear com vocês. Vocês não vão para o inferno porque vocês têm esse sentimento. Olhem para esse sentimento, perceba o que esse sentimento está dizendo para vocês. Ele está trazendo um desconforto. Se vocês não manifestarem esse desconforto, que as pessoas estão irritando vocês, que as pessoas estão te deixando chateada, você fica naquela posição ali de anjinha, de fadinha, de queridinha, de bonzinho, de boazinha. Você está infeliz, porque você não está boazinha. Só para dizer... Repara quando eu olhar para o lado, não repara quando eu olhar para o lado, tá? É que eu tô com um computador aqui na frente. Às vezes eu olho para essa câmera e olho para essa aqui também, tá? Não repara. Então, assim, se permitam manifestar os seus sentimentos. Sejam questionadores dos seus sentimentos e não dos outros. Não dos sentimentos dos outros, não das palavras dos outros. Observe os seus sentimentos. É justo você estar apontando para alguém se você também sente isso? Você acredita literalmente que uma criança neste planeta, ou um ser neste planeta, nunca vai se irritar com nada? Nunca vai ficar chateada? Nunca vai chorar? Nunca vai pedir algo para o pai e uma mãe que a sua necessidade não é atendida? Ou seja, o pai e a mãe da Alice têm que dar tudo que ela pede, tudo que ela quer. É certo que vocês acreditam nisso? Então, parem de ser julgadores. Olhem para vocês. Em vez de apontar o dedinho para vocês, tem 3 dedos apontando para você mesmo, em vez de apontar para os outros. Então, questione o que esses dedos estão apontando para você. E vá buscar tratamento, meu amor. Vão fazer terapias. Vocês estão doentes. Antes que a sua doença vire loucura e que você precisa tomar medicamentos e se dopar, antes que você precise ser internado em algum local, vão se tratar. Eu vou te passar e depois eu quero te dizer o que eu fiquei chateada. Que não é só eu percebi. Não é só essa história da... Teve outra coisa que me deixou chateada hoje. Querem malhar pau, gente? Pode malhar pau. Eu fico chateada, eu fico irritada, eu fico com raiva. Isso é ruim para uma terapeuta? Não. Eu estou manifestando o meu desconforto e dentro desse desconforto
eu estou dando limites. Espera, até aqui você pode ir. Daqui para cá, quem comanda sou eu. Daqui para cá, você não vai invadir o meu espaço. Então, os sentimentos, manifestar sentimentos, tem essa informação. Espera, até que eu permiti que você chegasse, que você invadisse, que você falasse. Daqui para cá é a minha área. Aqui só eu comando, aqui só eu mando. Aqui ninguém vai me interferir. E é isso, querido. Fale. Amor do seu irmão, não, sabe por que é bom quando essas coisas acontecem? E daí as pessoas também conseguem olhar para nós como... Oi, gente, Wagner, nós também somos pessoas normais, assim como vocês. É ótimo quando isso acontece, né? Apesar de termos essas informações, gente, são dois seres humanos, mesmo já despertados e sensíveis, nós também passamos pelos mesmos problemas, os mesmos motivos, os mesmos enfrentamentos diários de uma sociedade que está doente, sabe? E tu falou sobre padrões, amor do seu irmão, infantis, que é onde eu transito com muita força, né? Eu sou um grande defensor das crianças, né? Eu trabalho em prol das crianças e também essa é a minha missão aqui de vida, né? No plano terreno e no astral também. É proteger e zelar pelas crianças. Não é só porque o humano sabe que eles são o futuro, né? Mas sim porque depois de 2009, a informação que nós temos até esse ano que nós estamos, é que muitas crianças já tinham encarnado, tá? Dos cristalinos, dos gínicos, dos cristais e das crianças dos olhos grandes, que são os que estão aí. E o que cabe a mim, Wagner, já falando, né? É proteger e zelar pelas crianças, é produzir conteúdos, fazer terapias realmente mais voltadas ao cuidado com as crianças, né? Mamães e papais, vocês têm presentes nas mãos. Eu sei que é dificílimo quem vem de uma educação. Eu sei. Dá beijo pra ter. Eu sei que é dificílimo para quem vem de uma educação maciça do não pode nada, né? De que só o ato de tu sorrir para outra pessoa era proibido, de que tu pedir repetição na casa de outra pessoa era sinônimo de falta de educação. E tu tinhas que ser obrigado a sentar numa cadeira e não respirar e não conversar com os mais velhos. Tá? Você que vem desse tipo de relação educacional, kármica também, mas também aquela educação atrasada de 70, 80 anos atrás, não estão sabendo lidar com as crianças que estão tendo. Por que eu digo isso? Os filhos de vocês já estão vindo mais despertados e mais evoluídos do que vocês. E os pais e as mães estão ficando em pânico porque não sabem lidar com os filhos evoluídos que estão chegando para eles. Entende, irmão humano? E o que está acontecendo? Isso ao meu redor também. Com os parentes e as pessoas que estão perto de mim. Eu vejo às vezes a criança sorrir, brincar e pular. Como sinônimo de saúde. Está tudo certo com a criança. E os pais e as mães ficam em completo pânico. Porque não sabem o que fazer com essa criança. Aí vem a criança interior do pai e da mãe, que gostaria de estar fazendo exatamente aquilo ali que a criança está fazendo. Só que na época deles era completamente proibido tu manifestar sentimentos, gente. Entende? Então, lá a fonte da criação, Jesus, Deus, quem quer crer no seu santo, né, na sua divindade, não tem problema. Lá vem na programação divina, me manda uma criança maravilhosa para esse pai e para essa mãe, que estão enraizados em um tempo que eles não conseguem sair. Com uma educação que não os permitia se abrir para sentir, através do tato, da visão, da audição, da fala, tudo que era permitido, mas por causa da educação, nunca deixava essas pessoas aflorar o seu lado sentimental para poder viver de uma maneira... Eu posso ser mais leve comigo mesmo e com tudo que eu sinto na minha vida. Olha um gato, hein? Ó, isso é bom, hein? Gato preto, segunda-feira é coisa boa, hein? Não era permitido. Fica louco pra
aparecer. Não era permitido, amor de seu irmão, as pessoas sequer sentir emoção, gente. E tem algumas coisas que ainda é proibida, né? Como se, sei lá, estamos em 2023, tu não pode amar abertamente, tu não pode sentir, tu não pode expressar as tuas emoções. Tu não pode Tem um exemplo que eu sempre falo pro demonstrar que pessoal. ama, porque senão a pessoa vai Imagina! abusar de você. Olha, tem uma coisa que um mentor disse para mim uma vez, que foi uma coisa incrível. Assim, ó, independentemente de plano que tu estejas, tanto vivos como espíritos estão sujeitos a sofrer. E não é sofrer karma, é sentir, gente. Ninguém está ileso de sentimentos em lugar nenhum nas atmosferas terrenas, energéticas e astrais. Ninguém está livre disso. O que cabe a nós? Coragem, minha gente. Para amar tem que ter coragem. Para expressar sentimentos tem que ter coragem, tá? Para se entregar para outra pessoa de peito aberto, porque é um desconhecido, certo? Tu tem que ter muita coragem e muita força para isso. Então eu digo o seguinte: se você está amando, se você está se permitindo sentir, se você expressa suas emoções de uma forma livre, parabéns! Você já está em um outro nível de despertar evolutivo e isso é muito bom. Dá uma leveza muito grande quando tu começa a se deixar levar pelas coisas que você sente. É um despertar, é uma leveza, é um sentimento. É libertador se permitir sentir, que é um dos passos da evolução. Precisamos aprender a partir dos nossos sentimentos. Quero falar uma outra coisa que é mais relacionado a crenças e sentimentos, né? Das crianças, que esse é sempre o meu maior foco, independentemente do sagrado feminino e do sagrado masculino. Os filhos vêm para nos educar. Infelizmente, é isso. Não somos nós que educamos os nossos filhos, gente. Eles vêm para passar por nós. Às vezes, pai e mãe são tão duros com a vida e com eles mesmos, a ponto de se cobrar e se jogar o tempo inteiro, que vem uma sementinha maravilhosa, linda, faceira, para amolecer esses coraçãozinhos duros, sabe? Mas não sabem trabalhar e conviver com os seus próprios presentes, com os seus próprios filhos, posso dizer assim. E o que precisa ser feito a partir desta percepção? Mudar hábitos. Aquilo que tu não podia fazer quando tu era pequeno, e isso ficou gravado na tua memória infantil, lá quando tu tinha, sei lá, 5 aos 10 anos, tudo que era proibido de tu como criança, você criança que está aí, ó, dentro desses adultos, não foi permitido você sentir. Isso está gravado numa memória do subconsciente. Então, quando tu falou, minha irmã, que tem pais e mães que ficam dizendo: meu filho não pode fazer isso, meu filho não pode fazer isso aqui, é proibido fazer isso, é a criança interior dessa pessoa gritando por ajuda. É a criança interior dessa pessoa gritando por ajuda, porque este ser já adulto gostaria de estar fazendo exatamente aquilo ali que a criança hoje é permitida fazer. Papai e mamãe que estão sentindo isso, existem ferramentas e formas de você se libertar disso. Precisamos desconstruir crenças, precisamos reconhecer mais uma vez os nossos sentimentos, os sentimentos de vocês. Precisamos trazer a criança interior de vocês, que está lá no fundinho marcado, no subconsciente, com muitas âncoras negativas de proibição, com o que fez que vocês retraíssem os sentimentos de vocês. Essa criança ainda existe. Essa criança ainda existe. E é isso que a gente faz. Precisamos resgatar essa divindade, porque a criança também é uma divindade. Dentro da minha querida Umbanda e dentro do meu amor candomblé, as crianças são divindades de pureza, são mensageiros, são iluminados. Então você também tem uma criança iluminada e uma divindade dentro de você, que precisa vir à tona.
Mas, para isso, precisamos desconstruir alguns padrões negativos, de proibição, principalmente, e trazer mais uma vez essa luz, essa divindade para vocês. Tá bom? Passo para ti, mano. Tá. Eu vou completar a tua fala sobre as crianças, né? Que realmente elas estão vindo mais evoluídas. Eu não diria que elas estão vindo para educar os pais, tá? Mas, porque senão elas nasceriam adultas. Então, elas ainda precisam de um direcionamento, mesmo dentro da sua iluminação como a criança é. Mesmo de uma forma desperta que ela vem, tá? Ela precisa ainda do adulto para direcioná-la e não deixar ela fazer o que ela bem entende com essa informação. Por quê? Porque ela tem uma informação que é divina num planeta que está em processo de regeneração. Então, como ela baixou a frequência dela para reencarnar neste planeta, mas ela tem uma bagagem, um conhecimento diferente do que as pessoas deste planeta, ela precisa de um pai e uma mãe atentos e despertas, e daí eu parabenizo a Morgana, porque ela é essa pessoa que está dando um direcionamento para aquela sabedoria que a Alice apresenta. E daí assim, ó, gente, eu fui quem me conhece aqui no condomínio sabe, né? Eu descia com os meus filhos para pular corda, para ir no play, eu brincava com eles. As amigas da minha filha, os amigos do meu filho vinham, brincavam ali no quarto, eu preparava café, eu tomava café junto com eles. As meninas, como estavam brincando com xicrinha, com cafezinho, que era tudo imaginário, cansei de tomar café e chá imaginário, tá? Eu me permitia entrar na história. Estimular. Por quê? Porque a minha mãe não conseguiu viver isso comigo. E eu jamais acusei a minha mãe. Porque a minha mãe, para criar 9 filhos, sem a presença do meu pai, a minha mãe trabalhava dia e noite. Ela dormia pouquíssimas horas durante a noite. Ela tinha 2 empregos. Então, assim, eu tinha essa consciência de que a atenção que eu estava dando para os meus filhos era diferente da atenção que a minha mãe tinha me dado. Porque a minha mãe deu o que ela conseguiu dar para mim. E eu procurei dar para os meus filhos algo mais do que eu recebi, porque eu tinha esse tempo. Eu tive essa oportunidade. É óbvio que, assim, durante 10 anos eu fui realmente a dolar. Era eu que fazia tudo dentro aqui da casa, né? Era eu que cuidava deles, limpava a casa, lavava roupa, fazia comida, ajudava nas tarefas. Era tudo. Por quê? Porque o pai delas, o pai dos meus filhos, estava trabalhando. Então, alguém tinha que dar esse suporte. Se fosse para colocar 3 na creche, o que a gente ia gastar era mais do que ele recebia por mês. Então, não dava. Então, a gente teve que escolher. Adianta eu ir trabalhar e todo o dinheiro do meu salário ir para pagar a escolinha deles e creche deles e eles serem educados por outras pessoas? Não. Então, eu fico em casa, eu faço essa parte, enquanto isso o pai delas fazia o suporte, que era dar um sustento para a gente. E daí eu digo assim, ó, foi um acordo mútuo entre a gente de ter essa parceria, né, e de dar essa educação. Só que daí, assim, ó, eu fiz isso só com os meus filhos? Não, eu fazia já isso com os meus sobrinhos. Eu era aquela que rolava, e se eu precisar rolar no chão hoje para brincar com uma criança, se ela quiser rolar no chão, eu vou rolar. Se ela quiser pular corda, eu adoro fazer isso. Gente, eu cansei de pular em poça, sabe, depois de chuva? E passar por dentro da poça, assim, lambuçar o pé, lambuçar a roupa. Cansei de fazer isso. Fiz isso ontem. Na minha infância, fazer com os meus sobrinhos. É óbvio que eu ia fazer isso com os meus filhos e permitir que os meus filhos também fizessem isso. Então, assim, ó, eu tive uma infância de uma certa forma livre, porque a minha mãe estava muito ocupada trabalhando, então não tinha muita gente para tomar conta.
Então, eu fui uma criança livre de brincar com tudo isso, porque não tinha alguém dizendo não pode, não pode, não pode, não pode. É claro que eu tive limitações. É claro que quando tinha a presença de um adulto, tinha essas crenças também que foram embutidas. Mas, em comparação com outras crenças, em comparação do jeito como está hoje, tudo muito computadorizado, e pais preferindo que os filhos fiquem na frente da tela para ficar quietinho, que ficam dando brinquedos caríssimos para que eles não incomodem, para que eles não chorem, não quer nem olhar para o sentimento do filho, não quer nem conversar. Eu cheguei a postar no meu feed uma conversa. Eles são ele fala inglês, a criança. Eu acho que é inglês que a criança fala. E aquela criança deve de ter uns 2 anos. Ela mal fala, tá? Mas ela fala para a mãe de que ela tinha ficado chateada, tinha ficado triste, porque era alguma coisa que ela não queria. Então a criança relata: hoje, mamãe, mais cedo, eu me senti assim. Daí a mãe vai dizendo: tudo bem, tudo bem, meu filho, o que você está dizendo, você expressou um sentimento e está tudo bem você sentir. Esse vídeo é lindo. É incrível. Lindo. Daí eu digo: oh, mãezinha, querida mãe, quanta luz que você tem, que Deus te ilumine, que você continue educando essa criança. E daí eu digo: meu Deus, uma criança tão pequenininha falando sobre sentimentos, e tem adultos que não se permitem falar sobre sentimentos, não se permitem nem sentir. Pra mim fica muito forte. Eu pergunto o seguinte, amor. Depois eu quero, se tu temos tempo ainda, se tu tiver com esse vídeo, publica, porque eu também vou publicar na minha rede, que isso é muito pertinente, né? É uma criança, gente, minúscula, falando com uma mentalidade de 40, talvez um pouquinho mais. Falando tão abertamente. Eu conheço gente de 70 que não se permite falar sobre sentimentos. Falando sobre sentimentos de uma forma tão clara e liberta das coisas que nos prendiam, porque já vem numa outra época, mas também já tem uma mãe diferente. Faz toda a diferença quando tu tens um pai e uma mãe já despertos, porque um sinal pequeno, o pai e a mãe vão perceber que alguma coisa tem errada com o meu filho, sabe? Só que para ter essa sensibilidade, ou melhor, para desenvolver essa sensibilidade e criar essa sensibilidade e olhar para o seu filho, você também tem que olhar para você, que é a parte mais difícil, e a gente sabe disso, porque também já passamos por isso. Olhar para si próprio, né, é muito difícil. Tem coisas que a cobrança faz com que a gente não queira ver, certo? E tem outras que a gente olha e não, deixa assim, eu vou continuar do jeito que eu tô. Isso é perigosíssimo, porque é um estado que as pessoas se agarram e não querem sair. Eu falo muito sobre presente, passado e futuro, né? Mas não nessa hora. Passado, presente e futuro. Principalmente dentro do tarot. Tem pessoas que ficam agarradas no passado, querendo estar no presente, mas com a mente no futuro. Uma bagunça, né? As coisas do passado servem para nos educar a não cometer os mesmos erros de antes, certo? O futuro ainda nem chegou. Então, o estado que a gente tem que ficar no presente, gente. É no agora que a gente vai conseguir mudar as pequenas coisas que estão nos atrapalhando, que nos incomodam, que nos traz desconforto. E o que não nos deixa a transcender. Não consigo me expressar direito. Vamos trabalhar esse lado emocional, esse lado sentimental, de uma forma educacional, de uma forma branda. Vamos tirar o que está te impedindo de se abrir para o todo, principalmente se abrir para o todo o seu eu. Vamos trabalhar isso aí. Eu vi um vídeo esqueci o nome da atriz, que ela
falava sobre terapia, né? Que as pessoas só acreditam quando alguém da Globo fala sobre terapia. Cara, e a Giovanna Antonelli tá fazendo terapia. Eu acho que eu vou fazer também. As pessoas ficam assim, ó. Ai, sabe? Cara, que Matrix é essa? Onde tem que ser alguém que Famoso. seja Bem famoso. famoso. Assim, alguém famoso, Que nem, então é válido. que Agora, nem te conhece. o Wagner e a Terezinha falando, ai, que bobagem, olha ali, que bobagem. Bobagem. Gente, Wagner, eu postei um vídeo, eu acho que no Facebook, acabou repostando lá, né, no Facebook um vídeo aqui. Gente, eu excluí porque eu não permito isso. Nas minhas redes sociais, eu não permito grosseiria, tá? Eu então, também assim, ó, a pessoa comentou lá, tipo assim, seus aproveitadores, seus não sei o quê, vão trabalhar, vagabundo, alguma coisa assim. Denunciei, é o que eu faço, tá? Denunciei o comentário, porque foi um comentário extremamente pejorativo, denunciei e bloqueei, e vou deixar que o Facebook, Google lá, resolva com aquela criatura lá. Claro. A pessoa só assiste a gente se quiser, ela não é obrigada a assistir a gente. Nós não estamos Até o Wagner não obrigaram você. Empurrando ninguém a fazer nada. Tudo que a gente está passando são orientações de experiências que a gente teve e que para nós deu um resultado extremamente satisfatório. Nós sabemos o quanto a gente melhorou a partir do momento que a gente começou a praticar esses conhecimentos que a gente adquiriu. Agora, se as pessoas querem continuar naquela vibração de acusação, de forca, de injeção letal, de como é que é? Meu Deus. Máscara de gás. Não, morte. Como é que é? Alguém que é condenado à morte lá, sabe? Sério que vocês querem continuar ainda nessa vibração aí, gente? Ó, qual é a informação que o planeta está dizendo? Antes de Chico Xavier, já tinha esse tipo de informação, então vamos se ligar, tá? Qual é o tipo de informação? Preste atenção, o planeta está passando por um processo de saiu de prova e expiação, está entrando em regeneração. Ou você se regenera, ou você vai ser excluído deste planeta. A sua vibração não é mais condizente com a vibração deste planeta. E ficará neste planeta as pessoas que estão se regenerando. E é isso. O que eu queria falar, já vou dizer outra coisa. Que foi assim, ó, foi 5 minutos antes de entrar na live, tá? Eu iniciei o grupo hoje dos 21 dias da limpeza Coração Ho'oponopono. E daí eu abri o link, eu mandei o pessoal, eu postei o link lá para as pessoas compartilharem com outras pessoas. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei quem é aquela. Não vou nem dar ibope, porque aparece o nome da pessoa, né? Não vou nem dar ibope para aquela pessoa. Ela postou um vídeo de nudismo, literalmente um ser nu. Eu nem cliquei para assistir. Eu tive uma amiga que está lá naquele grupo, enviou um áudio para mim, Terezinha, entra lá no grupo, que postaram um vídeo lá obsceno lá. Aí eu entrei, nem assisti, simplesmente cliquei em denunciar e bloqueei e pronto, e excluí. E pedi para o pessoal fazer o mesmo. Cliquem aqui e denunciem, tá? E daí eu fiquei chocada, porque é algo que eu não faço, gente. E sabe quando tu não faz, Wagner? Quando tu está muito tempo sem fazer, ou sem ter acesso, sem experienciar isso, a gente começa a entrar também numa utopia de que aquilo e isso não existe mais. Que as pessoas não são mais invasivas, que as pessoas não são mais abusivas, que as pessoas não invadem, elas estão tão incomodadas com a própria vida que elas são obrigadas a entrar num perfil público e lá e malhar o pau, ir lá e postar coisas obscenas. Elas estão desesperadas por atenção. Elas querem tem tanta saga, necessidade de atenção, que elas querem chamar atenção, nem que seja pelo escândalo. E daí eu quero trazer uma frase do Chico Xavier, eu já te passo, para a gente encerrar, tá? Que é, o escândalo é necessário, mas ai daquele que o cometer. Você quer
ser escandaloso, quer ser escandalosa, quer ficar ainda invadindo, vai buscar conhecimento, vai buscar estudo, vai buscar se conhecer, para que você saia dessa vibração de acusação e de querer que todo mundo esteja infeliz, porque você está infeliz. Igual você. Deixa de isso aí. ser egoísta. Pare de ser egoísta. Procure conhecer aquela pessoa que é feliz. Quais são os motivos que aquela pessoa é feliz? Quem sabe você descobre que você tem muito mais motivos para ser feliz do que aquela pessoa. Agora eu passo para você, para a gente encerrar, meu querido. 5 minutinhos. Vou dar uma dica não só para mim, para ter, mas para todo mundo que está assistindo e que vão assistir. Não veja esse tipo de coisa. Eu tenho um mentor que é um carrancudo que ele diz o seguinte, ó, cada um cuida dos seus problemas. Eu demorei muito tempo para me dar de conta do que essa mensagem era. Por que o humano vai dizer isso? Porque assim, ó, aquele ser criou o caminho que ele está hoje, certo? Então, ele que responde pelas coisas que ele fez. Eu demorei muito tempo para me dar de conta disso. Por que o humano está dizendo isso? De novo. Aquele ser criou o caminho o quê? Aquele ser criou o próprio caminho que ele está hoje. Então, cuide da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente foca em autodesenvolvimento, a gente para de se importar com o problema dos outros, de uma maneira ao qual eu foco em mim para te dar o que eu tenho de melhor. Consegue entender, meu povo querido? Quando esse tipo de pessoa aparecer no caminho de vocês, selecione o que você quer que entre no seu filtro energético. Você tem o poder de dizer não, e o não é libertador. Ele é preservador de quem nós somos. De você, eu, a Tênia ou qualquer outra pessoa. O ser humano tem que aprender a dizer não para cuidar de si próprio, para que outras pessoas não venham de fora metralhar você com todas as dificuldades, as grosserias, os apontamentos, principalmente os julgamentos que as redes sociais trazem hoje, né? Todo mundo se sente corajoso atrás de uma câmera. Atrás de uma câmera. Mas, experimenta essa pessoa. Chama ela para fazer uma live. Vamos fazer um bate-papo. Vamos ver que tipo de conteúdo tu tens para entregar para a humanidade. Para entregar para o próximo e para as pessoas. Aí, eu quero ver quem você é de verdade. É difícil se expor assim como nós estamos fazendo. E de uma forma maravilhosa nós estamos fazendo. Com verdade. Agora, estes seres que se escondem atrás de um vídeo para justificar toda a tristeza, a infelicidade, as mágoas e todos os traumas que essas pessoas têm, eles fazem isso. Então, o meu conselho é, não receba esse tipo de pessoa dentro da sua vibração. Nem olhe. Apareceu, exclua. Porque você também tem o poder de traçar o seu próprio caminho e a sua própria escolha. É isso. Sem fios, sem farpa, sem nada solto. Você tem o poder de escolher o que você quer para sua vida. Quanto tempo nós temos? Já deu. Eu não acredito, passou muito rápido. Vamos começar a fazer que nem aquele pessoal que faz aquelas lives de 2 horas e 3 horas e meia. Vamos falar o dia inteiro. Começa a live, encerra a live e começa de novo. Não, mas a gente vai guardar o conteúdo agora para quarta-feira, que quarta-feira a gente vai falar sobre o sagrado masculino. Hoje, a outra proposta minha e do Wagner, era falar sobre o que é sagrado. Mas nós já vamos deixar aqui para que você comente nessa live, nesse vídeo que a gente vai postar daqui a pouco, o que é ser sagrado para você. Para você, o que é sagrado masculino e sagrado feminino? O que você entende como sagrado? Como é que você sente o sagrado em você? Como é que você percebe o sagrado no outro? Então fica aí, quarta-feira a gente está aqui para falar sobre sagrado. Gente, obrigada por todos vocês que fizeram parte, que ficaram do início ao fim. Obrigada ao Wagner novamente por estar aqui conosco. Ô Wagner, eu vou querer um dia fazer uma live lá você me convidando, tá? No teu... Com certeza. Vamos. Quer que eu te convide na quarta? Vamos fazer essa troquinha. Quarta-feira pode ser o teu. Eu já... Assim, ó, todos os vídeos que eu e você a gente faz junto, eu publico o teu @ ali, tá?
Então, assim, ó, Claro. na próxima quarta-feira já pode ser no teu link e a gente já pode fazer a divulgação Ótimo. lá, e vai ser Vamos no teu fazer. perfil, tá? Ótimo. E é Faremos isso. então, meu povo querido. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui todos. Nos sigam nas nossas redes sociais, por favor. Lá no @Wagner Tarô e da minha irmã Teire, tá? Porque lá tem muita coisa bonita acontecendo e muitas novidades, tá bom? Beijo, até quarta. Beijo, minha irmã. Tchau, gente. Até depois. Beijo.